Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas vocês vão estar nos assistindo. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema extremamente importante. O tema é perdoar os pais. Então, nós vamos falar sobre o perdão, que é uma coisa que permeia a nossa vida, a nossa clínica. E hoje estamos aqui com duas terapeutas familiares, doutoras, né, professoras universitárias, e elas vão se apresentar, a Maju e a Sônia, com mais propriedade para vocês conhecerem um pouco o trabalho delas. E para falar em perdão, eu penso que é preciso que possamos sair do foco da nossa dor, né, daquilo que foi difícil para nós, e ampliar um pouquinho mais a nossa lente de percepção, para entender que quem nos feriu também veio de um lugar de dor, muito provavelmente, por isso nos feriu, né? O perdão, do ponto de vista epistemológico, perdonare vem do latim, doar inteiramente, né? Donar e doar. E o que seria doar esse perdão inteiramente? Eu penso que principalmente começa por sairmos desse foco unilateral da nossa existência, da nossa dor, do nosso sofrimento, daquilo que se passou conosco. Se nós nos sentimos feridos num contexto familiar, muito provavelmente nós também precisamos entender que os nossos pais também se sentiram feridos no contexto familiar de origem deles, né? E aí, vamos falar disso, o perdão é uma coisa que é um bálsamo para acabar a retroalimentação, né? Muitas vezes o padrão de repetição de um sistema familiar que reproduz, muitas vezes, desamparo, que reproduz, muitas vezes, mágoas, ressentimentos, né? Quando você introduz o perdão, esse ciclo que se retroalimenta, ele se encerra, e ele é alimentado por outra coisa, né? Muito mais próximo da saúde mental que nós tanto buscamos. E para falar em perdão, eu acredito que precisamos falar dentro da psicanálise um pouquinho sobre o conceito de reparação e gratidão da Melanie Klein, né? A Edna vai falar um pouquinho para a gente sobre isso, porque na base do perdão, esse conceito metapsicológico de reparação é extremamente necessário, que é a capacidade de nos refazermos e refazermos aquilo que nós emanamos, né, das nossas atitudes que possa ter ferido alguém. Então, Edna, você quer falar um pouquinho sobre reparação para a gente? Sim, Melanie Klein é uma psicanalista, né, que fundou a técnica de psicanálise infantil, mas ela foi muito mais abrangente que isso, né? Ela introduziu muitos aspectos importantes na percepção dela das relações humanas a partir do psiquismo do ser humano como um todo, desde quando bebê, né? Então, ela apresenta a questão do desenvolvimento infantil desde muito cedo. E desde muito cedo, o bebê já tem condições de ter um olhar para o outro, né? A Andréia estava falando a questão do perdão, né? Eu acho que começa aí, né? O olhar para alguém. Não necessariamente que me feriu, mas que com certeza este relacionamento inclui desagrados, inclui insatisfações, né? E eu preciso aprender a lidar com isso. Então, desde muito cedo, o ser humano, segundo Melanie Klein, já tem condições de perceber duas coisas: o que ele fez que desagradou o outro e o desagrado do outro voltando para ele. Então, mas como é que ele percebe? Ele tem condições de perceber isso, segundo essa teoria, né? Porque a gente percebe, a gente sente, a gente apreende o outro desde que a gente nasce. Na verdade, a gente só não consegue nomear, né? Colocar em palavras, porque o nosso vocabulário, a nossa linguagem, a nossa comunicação verbal se faz com
processos sofisticados da nossa cognição, do nosso psiquismo e do nosso comportamento de forma geral, né? Então, ela acredita, sim, que desde o início da vida, e na teoria dela, começa por volta dos 4, 5 meses de idade, o bebê já tem condições de perceber o outro. E a hora que ele percebe o outro como outro, ele começa a se dar conta do que ele pode fazer pro outro, né? Coisas boas e coisas ruins. Nos pequenos comportamentos que um bebê pode manifestar, né? Então, ela fala sobre um processo belíssimo que tem a ver com o perdão, acho que é o início, inclusive, do processo de perdão, que se chama reparação. Então, é uma reconstituição do vínculo que eu acho que eu estraguei. E eu acho que eu estraguei por quê? Porque ou eu fiquei com raiva, ou eu não fui satisfeito, eu fiquei triste, e começa a surgir dentro de mim essa necessidade de um resgate do outro. Porque eu me afastei. É interessante a gente pensar que enquanto a gente não perdoa, né, a gente vive afastado, né? Existe um afastamento do vínculo. A reparação nada mais é do que eu, dentro de mim, e depois no intercâmbio relacional, dar a mim a chance de recuperar o vínculo que eu acho que eu estraguei. E é isso na vida, não é só no bebê. Às vezes a gente tem algumas atitudes que a gente tem a vivência de que, opa, estremeceu aquele vínculo. Às vezes até a pessoa nem sentiu, mas a gente sentiu. Então, automaticamente, a gente tem que passar, se dar a possibilidade, né, para viver bem, passar por esse processo de restauração, de reinstalação do outro dentro de mim, da minha reinstalação dentro do outro, para caminhar para um perdão, né? Então, é um processo muito bonito conceitualmente da obra kleiniana e que tem muito a ver com o perdão. Muito bom, muito bem. E eu vou passar para vocês se apresentarem, né? Isso. Antes de mais nada, por favor. Posso começar aqui? Sim. Então, eu me chamo Sônia Oliveira, eu sou especialista em terapia familiar e doutora em psicologia e, enfim, venho trabalhando com esse tema da família, com essa prática já há 30 anos. Estudando, desenvolvendo, ajudando a desenvolver outros profissionais. E eu acho que eu queria pegar um gancho aí, antes de passar para você, depois você se apresenta, pode ser? Pensando assim, né, num conceito que a gente tem dentro dos estudos sistêmicos, porque essa é a nossa formação, né, somos terapeutas sistêmicos, e somos também estudiosos da psicanálise, mas hoje estudamos muito mais o pensamento sistêmico, né, novo paradigmático, que é onde a gente se localiza conceitualmente. E acho que tem um conceito interessante trazido naquele livro chamado Lealdades Invisíveis, né? Que fala do quanto nós somos leais aos nossos padrões intergeracionais, de como nós repetimos histórias o tempo todo, né? Claro, eu posso repetir as que eu gostaria, porque aquelas que me dão noção de pertencimento, mas eu também posso questionar, perdoar e fazer diferente, se eu conseguir, é claro, através dos trabalhos terapêuticos todos, que eu consiga fazer diferente. E nesse livro tem uma coisa que eu acho bem legal, né, que fala que nós todos temos um livro de contabilidade na vida, assim, né, onde a gente vai fazendo as continhas, né, e aí tem uma coisa lá, assim, dívida, pensa na palavra dívida, é dívida, então não tem vida sem dívida, não tem. Tá? Sem coisas que você tenha que perdoar, que você tenha que ressignificar. Então, eu acho que esse é um conceito bem bacana que traz no livro Lealdades Invisíveis. Pode continuar. Olá, eu sou Maju, de Maria José, assim como a Sônia, psicóloga, especialista em família e doutoras em psicologia clínica e membros fundadoras do Instituto Em Prosa, né, que trabalha aí com conversações, especialmente sobre relações familiares e comunitárias, né? O tema hoje nos é muito precioso, né, Sônia? Você já começou muito bem aí,
lembrando das nossas dívidas que nos constituem e que favorecem a construção de vínculos. São compromissos, né? A boa notícia é que os compromissos estão tendo sempre oportunidades de serem revistos. As dívidas, o nosso livro caixa, não é? Justamente pelos encontros, justamente pelas conversas. E às vezes esses encontros são favorecidos por exemplo, urgências da vida, né? Uma mãe que adoece, a gente que adoece, uma necessidade de um filho que volta temporariamente para casa, são oportunidades de a gente renovar e ampliar conversações, né? Essa é a nossa crença principal como terapeutas aí paradigmáticos das relações humanas, né? É na conversa, é no encontro que a gente constrói e desconstrói sintomas, né? E então aí entra a questão do perdão, né? Se a gente se afasta, se a gente estranha demasiadamente o outro, não é? Se a gente julga e condena, que o julgamento ainda favorece conversa, se a gente condena, corta da vida, não nos damos oportunidades nenhuma de reconstrução, né? Então, eu começo deixando aqui registrado a importância do encontro, das conversas, né? E que lugar é esse, né, de condenação e julgamento que nós pressupomos que podemos ter, né, sobre o outro. Me lembrei aqui de um livro que eu indico para todos que se interessarem, é um romance do Edouard Louis, que foi premiado na Flip de 2024, e que ele conta uma história, né, o narrador conta uma história que começa no acidente do pai. O pai sofre um acidente e esse pai teve uma história muito difícil com o narrador, muito difícil, de abandono, de desamparo, de discriminação, né? E aí, no final da vida do pai, o livro chama-se Quem Matou Meu Pai? Olha que interessante. Quem matou meu pai, né? Quem provocou ou que circunstâncias provocadas pela vida tirou do meu pai a paternidade que eu queria ter recebido, né? É muito bonito esse livro. E aí, no final da vida, ele conta de um reencontro com o pai, e o pai já está adoecido, né? E até ele fala lá um termo em francês que eu não vou saber reproduzir aqui, mas que quer dizer assim, que o pai está acabado, né? Que o pai está abandonado pela própria história, e resta ele resgatar esse pai. E nessa hora que ele resgata esse pai, ele tem a possibilidade de se reconciliar, porque ele começou a entender que esse pai veio morto para ele, por conta das circunstâncias de vida desse pai. Esse livro é belíssimo para entender o perdão, muito legal. Edouard Louis, Quem Matou o Meu Pai. Olha, muito interessante. Eu pensei trazer um exemplo a respeito disso, né, assim, de que algumas das nossas raivas, dos nossos ódios, né, dos nossos desafetos, desencontros, né, eles estão ligados, às vezes, a uma pessoa. Mas quando a gente pensa em família, a gente nunca pensa em relações duais, a gente pensa em relações contextuais, não é? Então, eu vou trazer um exemplo aqui que é muito comum na clínica, assim, em que, por exemplo, teve uma questão de infidelidade de um dos pais. E o filho mais velho fica aliançado com aquela pessoa ofendida. Então, vamos dizer que a traição ou que a infidelidade foi do pai. O filho mais velho fica aliançado a essa mãe, né? E passa a vida com raiva do pai. Muitas vezes, na vida adulta, eu já presenciei alguns casos, ele fala, putz, agora eu entendi meu pai, eu entendi algumas coisas, tá bom, ele foi infiel, mas não foi só isso. E outros casos que eu vi, assim, até de ter passado uma vida pensando que o pai que tinha sido infiel, mas tinha sido a mãe, e depois ele vê, quando adulto, tem a oportunidade de vivenciar tudo isso, né? Então, é para pensar um pouco que existe uma estrutura, né? Existe uma conexão relacional entre as pessoas que vão produzir sintomas, que vão produzir ofensas, né? E sustentar. E vão ficar a vida toda vivendo assim, né? E aí, desculpa. Aí é justamente, né, Sônia, o que a terapia familiar favorece. A possibilidade de se olhar em perspectiva, né, de um distanciamento para essa narrativa oficial da família que sustenta, né? Sustenta rancores, sustenta
julgamentos, enfim. É tão bonito, principalmente quando a gente está com famílias com filhos adultos, né? Essa oportunidade de recontar as histórias, as narrativas que eram oficiais. E agora todo mundo já numa outra etapa da vida, se permitindo olhar de um outro lugar. E aí escuta de novo e fala, nossa, nunca tinha pensado nisso. Era assim, irmão, que você entendeu? Nossa, pai, nossa, mãe. E aí, então foi isso? São insights coletivos, né? É muito bonito de ver esses momentos. Eles não acontecem com frequência, mas a gente vai fazendo essa sala de visita aí para isso acontecer, né? A gente vai favorecendo aparecer novas narrativas, novas possibilidades, e eles vão se olhando de um outro lugar, e aí o perdão é consequência para si mesmo, para o outro, né? Principalmente a desidealização, né, dos pais da infância. E é interessante, eu vou pegar um pouquinho o seu exemplo, que você deu um exemplo em que existia aí uma dificuldade de perdoar o pai por ter traído a mãe, né? Quantas vezes nós nos metemos em tramas relacionais que não nos pertencem, que é da ordem da conjugalidade dos nossos pais. E isso acontece muito, né? Fazemos alianças com o pai ou com a mãe, né? Comprando um único olhar que não é o nosso, né? Quantas vezes nós olhamos para os nossos pais, para um pai ou para a mãe, com o olhar, né, de uma mulher traída, de um homem que está sendo deixado de lado, e o filho fica nessa trama relacional fora do lugar de filho, e aí compra, né, uma mágoa, um ressentimento e faz aliança com o conflito conjugal de seus pais. Eu acho que isso é muito importante o que você colocou. Isso é muito comum nos sistemas familiares, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a gente vê muito isso, assim. Eu acho que tem um fenômeno aí interessante, né? Que eu pelo menos nesses 30 anos aí trabalhando com família, tenho recebido muitas famílias com filhos adultos. A vida inteira recebi, mas agora é muito comum filhos adultos, às vezes já casados, pedirem sessão com os pais. Por quê, né? Com o envelhecimento mais prolongado, as pessoas vivem mais, os pais estão aí para serem cuidados muitas vezes, né? E aí os filhos têm que se reencontrar entre eles e com os pais, para cuidar desses pais. Então, a gente tem recebido muito essa família na clínica que era rara, né? E aí eu vejo, Sônia, tem um tipo, né, de atitude familiar, o filho que não desidealizou o pai, né, e por isso fica difícil de perdoar, né, não quer ocupar esse lugar de cuidar do pai, né, porque ele está no lugar do filho infantil, dos pais internalizados, muito ressentido, né? Ainda ressentido. Eu brinco que esperando a mamadeira quente, né? Não desidealizou e não humanizou, né? Você está esperando a mamadeira quente para ser feliz, para a vida dar certo, e você já tem 50 anos, né? Não, porque meu pai, minha mãe, né? Trabalhava, não me amamentou, não isso, não aquilo. E então você está preso, mas olha, escuta, você sobreviveu, deu tudo certo, né? E você está achando ainda que precisa dessa, né? Eu fico muito com a metáfora da mamadeira quentinha, na condição ideal, né? A não desidealização, né? Eu acho que isso está muito por trás da impossibilidade do perdão. Então, é muito bonito quando a família chega adulta e a gente tem essa condição de rever esse lugar, né? Edna, você acha que a compreensão do trauma dos pais traz sentido e ajuda no processo de elaboração do próprio trauma? Sem dúvida. Pegando isso que a Majô estava falando, eu não trabalho com famílias, né? Mas como existe o adoecimento individual quando se tem que cuidar dos pais na vida adulta, né? Justamente por quê? Porque eu vou me deparar com situações não perdoadas ainda, né? Então, com certeza, numa condição... Bom, uma pergunta que eu queria fazer, que eu vou fazer, né? Por que não perdoar? Né? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar nisso, né? O título do podcast, do Crescendo Podcast hoje é Perdoar os Pais. Então, vamos partir do anterior. Por que não perdoar? Desculpa. Pode falar. Ou o que me faz não perdoar, né? Então, por que não perdoar? Porque eu quero a mamadeira quentinha sempre, né? A minha onipotência e o meu narcisismo, né, me fazem querer sempre ser
satisfeito. Então, é até meio sem sentido a gente pensar que a gente não perdoa por coisas muito pequenas. Por coisas muito pequenas. A questão é que a gente vai alimentando traumaticamente, como eu disse agora há pouco, o desconforto, né? A gente vai alimentando traumaticamente, para tentar responder a sua colocação, né? Traumaticamente, aquele momento que eu fiquei sozinha na escola e ninguém veio me pegar. Né? Traumaticamente, aquele momento que eu acordei de madrugada, busquei mãe e pai e ninguém deu bola para mim, né? Na verdade, no futuro a gente vai entender que era um acréscimo à minha possibilidade de autonomia e não um desamparo. Mas eu vivo como desamparo por causa das minhas vulnerabilidades infantis, por causa das minhas vulnerabilidades de adolescente. A falta sempre vai gerar a vivência de desamparo. E vem o trauma a partir daí. Uhum. Não tem essa coisa, eu penso assim, não existe essa possibilidade do ser humano ter satisfação adequada. Plena nunca, né? Não dá nem pra gente pensar na plenitude. Mas uma satisfação adequada em relação a pai e mãe, porque a vida é frustradora. E os pais são representantes da vida pra gente. A gente sempre vai estar traumatizado por melhor berço que a gente teve, por melhor relacionamento afetivo que a gente teve com os pais, para com os pais e com os pais, nós nunca estaremos completamente satisfeitos. E o perdão se faz necessário para a gente caminhar para uma satisfação. Não importa quantos anos eu tenha, não importa quantos anos os meus pais tenham, não importa até se eles já faleceram. Exatamente. Eu vou ter a possibilidade de caminhar para a reparação. Então, o meu perdão em relação ao que eu senti de ruim e o perdão ao outro. Isso parece simples, mas é altamente complexo e difícil, né? Até porque, na realidade, o perdão não é sobre o outro, é sobre mim mesmo, né? Acho que essa é a questão. Você vai falar alguma coisa? Eu posso? Pode falar. Eu queria dizer o seguinte, que quando você não perdoa, quando você vive ressentido, a sua tendência a repetir esse mesmo tipo de vínculo na vida é muito grande. Muito grande. Você vai eleger parceiros que vão convocar em você os mesmos sentimentos. Porque o ressentido crônico vive de ressentimento. Exatamente. Ele fica caçando ressentimento para alimentar o monstrinho dele. E aí, assim, pensando numa escolha de parceiro inconsciente, você nem sabe que elegeu alguém muito parecido ou que vai te fazer, parecido assim, né? Vai te fazer viver as mesmas coisas. É convidar, né, a gente a viver as mesmas coisas. Que vai reiterar a sua compreensão da sua vida, do mundo, a sua narrativa, né? Eu sou, tá na minha identidade esse lugar de sofrimento, de ressentimento, então esse sou eu. Né? Eu vou procurar. Freudianamente falando, isso se chama compulsão à repetição, né? Então, eu vou repetir compulsivamente, ou seja, com muita frequência, a escolha de pessoas à minha volta. Pode ser chefe, né? Pode ser até o meu próprio filho, eu fazer com que me convide a recuperar o tempo todo essa insanidade do não perdão. Né? Agora, o bonito, a gente falou do bonito da terapia familiar com adultos, o bonito, o precioso da familiar com crianças é que isso está em construção, né? Então, a gente está com eles ali vendo construir esses lugares e essa narrativa, né? Então, por exemplo, a conversa com as crianças junto com os pais de para que servem as mamães? Para que servem os papais, né? Eles estão construindo essa ideia. E quando você vê uma criança muito exigente, muito ressentida, né? Então, você achava que as mamães têm que responder, sabe tudo que você precisa? Sim, né? E devem te deixar sempre satisfeito? Sim. Você pensou que isso era possível? Né? Porque a gente está ali mexendo tá ao vivo, né? Na construção. Disso, né? É muito precioso, né? A gente tem que pisar com muito cuidado, mas a oportunidade é essa, né? De não deixar sedimentar uma narrativa que depois vai sustentar sintomas muito sérios. Né? Aproveitando a palavra que a Sônia usou, né? Agora há pouco, enquanto existe dívida,
existe vida, Vida. né? E justamente porque existe vida, é possível que eu faça as minhas reparações que vão me conduzir ao perdão, né? Uma coisa importante é para a gente também pensar é a ampliação interna que o perdão dá. Fico até emocionada, né? Porque a gente vai ficando mais velha, né? E a gente vai caminhando para trás, mas de um jeito assim, com benefícios. Não é o para trás com amargura, ou para trás com ressentimento, ou para trás com mágoas. Não, a gente vai olhando para trás com benefícios. Vendo lá atrás e a partir dali verificando como é que a gente está hoje. Então, o perdão, ele amplia as minhas possibilidades de relação comigo e depois de relação com aqueles para os quais eu estou dedicando o meu perdão e para os próximos que virão. Porque esse trabalho de perdoar é 24 horas por dia. O perdão é um antídoto do padrão de repetição, de compulsão à repetição, sem dúvida nenhuma, né? Se por um lado tem as escolhas inconscientes, né? Que quando eu estou com o referencial no meu ressentimento, na minha mágoa, provavelmente a minha escolha vai ser uma escolha para repetir padrão. Por outro lado, se eu sou permeável, por exemplo, quando eu recebo um filho na minha vida, e quando eu deixo acontecer, né, a partir da necessidade daquele filho, a partir do olhar daquele filho, do encantamento do que aquele filho possa me tocar, né, se eu me deixo sensibilizar, aquele filho também me constitui. Né? Também faz parte da minha constituição. É uma coisa meio de mão dupla também, quando tem essa abertura que não parte do ressentimento, né? Eu queria pedir licença para vocês, porque eu não resisto. Esse livro é da Ana Sui, é um livro de poesia. A Ana Sui é uma psicanalista. E ela escreveu uma poesia muito bonita, que é uma poesia que fala de uma dor e que longe de ser uma sentença, né? Mas para a gente pensar um pouquinho sobre o que a gente está falando, né? Que é o processo de chegar ao perdão. Então ela fala assim, a poesia chama-se Minha Mãe. Em que parte do corpo dói? Dói na minha mãe. Mas então não é em você? É nela? É em mim. Há em mim um órgão do corpo que se chama minha mãe. Eu não o vejo, eu não o sinto, eu não o cuido, eu não o coço, não o lavo, não o visto, não o acaricio ou arranho. Há um órgão em mim chamado minha mãe, onde não é preciso passar repelente no verão, porque o pernilongo não pica. Há em mim um órgão chamado minha mãe que transmite choques de dores que reverberam por todo o meu corpo. Eu não consigo interromper essa transmissão por não saber onde minha mãe está em mim. Há um órgão em mim chamado minha mãe que não se alivia quando escrevo. Há um órgão em mim chamado minha mãe que não se alivia nunca, nem mesmo quando estou com ela, ou principalmente quando eu estou com ela. Há um órgão em mim chamado minha mãe que não é a minha mãe, né? É óbvio que eu não estou falando de uma sentença, eu estou trazendo aqui, né, uma ilustração poética de dores, né, que são representantes de tantas histórias de vida. Eu achei muito bonita essa poesia para pensar, mas também queria que a gente pensasse, tá, há um órgão em mim que chama minha mãe que dói, ou há um órgão em mim que chama meu pai que dói. É isso que eu ia falar. Né? Ou ainda, né? Há um órgão em mim que chama meu cuidador que dói, né? E que nem é minha mãe e nem é o meu pai. E aí? E aí? Né? Eu ia dizer que, de fato, eu também adoro, mas eu também, né, as poesias para a gente pensar em questões humanas, né? E que, de fato, assim, esse minha mãe pode ser entendido como meu pai ou como qualquer outra coisa. Mas só para trazer um aspecto aqui da terapia familiar, que ela nasce, na verdade, do estudo de famílias esquizofrênicas. Tá? E aí tem um autor muito interessante, isso eu estou falando da década de 60, assim, do ano 60, né? Em que ele diz assim, finalmente descobrimos que esquizofrênico tem pai.
É uma bobeira, sim, mas é porque os pais ficavam muito fora dos estudos todos em relação às patologias, né? Então, as mães eram chamadas de mães esquizofrenogênicas, né? E aí a gente fala, não, tem pai, tá? E o pai é coautor e corresponsável. Ainda mais em tempos atuais, onde os pais realmente têm uma função na família. Porque até pouco tempo você não via pai em porta de escola, muito menos em consulta. Em consultório de psicologia, é relativamente recente, que é o pai que liga, que marca, que vem e que, né, e traz a mãe muitas vezes. Mas tudo isso são fenômenos recentes. Tem pai, tem sociedade, tem comunidade, Exatamente. tem sociedade, né? A gente vai ampliando e revendo e ressignificando, né? Sim, é isso que eu estava pensando agora. Na verdade, o ser humano, bebê, a partir daí, ele busca plenitude materna, né, de amparo. Porque a dor do desamparo é a maior dor psíquica que existe. O bebê busca a plenitude paterna de proteção, né? O pai é o representante da proteção. Eu saí da caverna, mãe, vou para o mundo, ali tem que ter a figura paterna para a proteção. Sem a proteção, eu também me sinto desamparado. Então, sem o amparo e sem a proteção, eu me sinto desamparado. E a partir daí eu vou proteção para a escola, da escola, eu vou exigir proteção do governo, eu vou exigir proteção do planeta, não é? Quer dizer, a gente busca a maternidade e a paternidade em todos os momentos da nossa vida. Então vai aí a dica, não é mais fácil perdoar as insatisfações? Eu não vou viver mais em paz perdoando, né? Porque o perdão, eu penso, né, é uma questão de opção. A gente precisa de arregaçar as mangas e fazer um trabalho interno para perdoar. Dá muito trabalho, mas os benefícios são sensacionais. Né? Essa conversa está me fazendo muito pensar, Sônia, numa expressão que nos é preciosa, que é o legítimo outro, né? Que está por trás do perdão, né? Da capacidade da gente se perdoar, não julgar, não condenar. A vida toda, né? Estava te ouvindo, Edna, assim, a gente vai crescendo e vai reconhecendo o legítimo outro, né? É o outro. E como isso é difícil, como isso é demorado para o ser humano, tem que ser demorado, porque a gente tem que se sentir amparado. Eu tenho que ter a ilusão do que o outro é o outro que eu quero, que eu conheço, que eu preciso. E aos poucos ir me desapegando desse outro que eu criei, né? E tornando o outro legítimo outro. Com casais a gente trabalha muito isso, né? Porque no casamento a gente tem a ilusão de voltar para um lugar de encontrei a minha outra metade, que não vai me faltar nada, vai me entender sempre. Cadê aquela dopamina que eu sentia? Cadê, né? Deposito tudo isso no cônjuge e aí a gente vai brincar de, isso acontece porque ele é o outro. É outro, né? E para a criança. Então, esse é um tema que nos é muito precioso e aparece muito na terapia de família e de casal. E quanto mais íntimo, mais você tropeça no outro. Quanto mais família, cada filho que nasce é um outrinho que chega, que vai desconfortar todo mundo e dizer, né? Fazer os pais reverem todas as teorias e crenças, né? Tem um autor que diz que o segundo filho está aí para comprovar que o primeiro não é fruto da nossa educação. É sempre um encontro, uma nova química, novas demandas, sempre um outro que vem para desconfortar e nos fazer crescer, né? Então passa muito por aí. E o terceiro filho, a oportunidade de relações mais solidárias. Isso, e aí, o que nós estamos vendo atualmente? Famílias de filhos únicos. Então, a nossa capacidade de viver essa comunidade, realmente a gente compartilha isso onde? Nas escolas, com outras famílias, com amigos, né? Você vai tendo uma vida um pouco mais ampliada e você vai tendo que legitimar outros, né? Acho que isso é realmente precioso. Por isso que as famílias nossas, né? A minha de 8 filhos, a sua também grande. Eram pequenas comunidades, então os sintomas eram outros, né? E realmente famílias de um filho único ou de vários filhos únicos, que a gente tem visto hoje, né? Todo mundo com a sua demanda separada e convivem pouco. Então são outros sintomas, outros perdões requisitados, né? Enfim.
E eu acho que é interessante a gente pensar, né, em termos mais práticos ainda, a falta do perdão ou a dificuldade de perdoar. Quais são as consequências sobre nós mesmos? Dá para pensar um tanto de coisas, né? Primeiro, a falta de saúde mental. Eu acho que isso nos perturba, nos atormenta por todo o tempo, né? A outra coisa a gente falou de padrão de repetição. A falta de perdão nos deixa aprisionados, absolutamente aprisionados no trauma, no doído, né? No sofrido, naquela pessoa, naquela situação, naquele contexto. E provavelmente o movimento é para buscar padrões de repetição com o desejo até de repente, experimentar algo diferente. E aí cada autor na psicanálise vai dar uma explicação assim para esse padrão de repetição, né? Mas a gente poderia pensar que o intuito é buscar algo diferente para me alimentar a minha fome, acariciar a minha dor, mas o padrão de repetição está ali. Por quê? Porque eu estou aprisionado na dor. Eu estou aprisionado na cena, eu estou aprisionado naquela situação e eu não me liberto disso. Gente, isso é um peso, mas é um peso psíquico tremendo, né? E, Andréa, se a gente pensa que o padrão de repetição foi construído relacionalmente, Sim. né? Aí entra a função da terapia familiar, muitas Sim. vezes. Porque, de novo, é na relação que a gente vai desconstruir, né? Porque foi a construção da identidade familiar. E aí isso é precioso, dá muito medo de não pertencer, né? De eu quebrar. E a gente, é uma química que vai se construindo, sim. lealdade. E aí eu posso ficar no desamparo se eu trago um movimento novo, um olhar novo, né? Então, na terapia familiar, a gente vai fazendo um colchão para que isso seja possível e não nos jogue no desamparo absolutamente, né? Por mais que a gente enxergue uma possibilidade e acreditando que a família só se reconstrói a partir dela mesma, por mais que a gente profissional enxergue, né? Isso não vai ser comunicado ou informado ou orientado, né? Olha, vocês têm esse padrão, tem que sair daí, né? A gente vai juntos perceber na conversação, na relação, porque vai emergir deles, né, Sônia? Recursos para sair disso também. À medida que a gente pensa novas possibilidades de ler o outro, de estar com o outro, a gente vai desconstruindo esse padrão. Eu acho que é uma marca importante de trabalhar com as famílias, é justamente buscar recursos existentes naquele sistema para que as relações se refaçam em termos de pertencimento, em termos de possibilidades, né? Então, a gente trabalha, sim, com aqueles sintomas que vêm, mas a gente está muito mais de olho nas possibilidades que eles têm de fazer diferente. E de poder mostrar isso a eles. Né? Porque às vezes a pessoa está muito voltada para isso. A gente chama de ampliar o repertório familiar, né? Porque a rigidez, os padrões pertencem a uma narrativa, a um repertório, que nos deixa falando daquela questão de uma mesma forma. Né? Então, a gente está ali como terapeuta para ir achando contradições, paradoxos, que abram para novas possibilidades, novas falas. De repente, surge uma palavra nova que não é típica daquela família e que carrega um potencial de abertura e de amplitude. A gente está à caça disso, né? Quando está com as famílias. E, às vezes, desfocando do problema, né? Porque a família se organizou ao redor daquele problema. Se a gente ficar preso nisso como terapeuta familiar, a gente está aliançado ao sistema familiar e não vai ajudá-los a sair dali, né? Então, esse nosso olhar um pouco de fora para sempre trazer situações, às vezes práticas mesmo, né? Vamos numa vivência familiar, a gente se percebe com outra narrativa, com outras falas, e ampliando o repertório, a gente favorece o perdão, a gente favorece uma série de outros novos sentimentos e movimentos. Né? Pensando aqui numa família de adultos jovens, que eu vi um tempo atrás, e é muito interessante porque todos eram 4 pessoas, 2 filhos e o casal, e o pai e os 2 filhos diagnosticados com TEA, né? Que é o autista, né? E isso, o pai tinha sido diagnosticado mais recentemente. E os filhos já um pouco de tempo atrás, né? E, na verdade, se você ficasse ali no diagnóstico, sabe? E tinha só a mãe que não fazia parte desse conjunto aí, né? Então, assim,
você fazer diálogos para além dos diagnósticos, Sim. tem que ter uma habilidade incrível, sabe? Porque os diagnósticos, eles fecham, né? Eles Condicionam categorizam, completamente eles a psique. impedem os Eles diálogos, podem, né? né? Exato. Então, e por isso a gente vê hoje tantas linhas, né, de psicoterapia aí crescendo. Vamos orientar como lidar com o diagnóstico, né? Então, a terapia familiar não é isso. Não é uma orientação de como lidar com o seu filho que tem diagnóstico. A terapia familiar é uma possibilidade de construir relações que deem lugar a mais saúde e menos doenças. Sim. E a outra... perceber como que lugar esse diagnóstico ocupa na família, Exato. está a serviço de quê, que significados construíram, esses significados estão favorecendo ou desfavorecendo. Então, a gente não está questionando o diagnóstico em si, como se usa esse diagnóstico, qual o uso que a identidade familiar está fazendo disso, né? Às vezes é paralisante, né? Às vezes é paralisante. Posso falar mais uma coisa? Claro. Eu queria também aproveitar essa oportunidade, né, de dizer o que não é terapia familiar, ou não é a nossa concepção de terapia familiar, né? Porque a terapia familiar, ela teve várias etapas de desenvolvimento ao longo desses 60 anos aí de existência, 50 anos de existência. E ela veio, sim, de épocas onde havia muitos rituais, onde era tudo muito concreto, né? Sim. Então, você ainda encontra hoje, por exemplo, uma terapia chamada terapia do perdão, tá? Onde é uma linha dentro da terapia familiar, onde realmente vai se trabalhar com aquele acontecimento, vai se pedir perdão para as pessoas vivas ou mortas, vai se fazer rituais, etc. e tal. Só que a terapia, ela se desenvolveu, e a constelação familiar está muito em cima disso, que a constelação familiar também não é a concepção que nós temos de terapia familiar, tá? Ela também nasce do pensamento sistêmico, só que ela chega até essa parte do ritual e da concretude e fica parada aí. E nós pensamos para além disso, nós pensamos no que a gente chama de novo paradigmático, mas que eu acho que para ficar mais fácil, a gente pode falar que é a terapia familiar pós-moderna. Acho que isso traduz mais facilmente, né? Nós trabalhamos de uma maneira pós-moderna, ou seja, nós vamos trabalhar com perdão se isso for importante para a família e a partir de conversas que possam existir ali, que intrasubjetivo e intersubjetivamente a gente construa outras possibilidades. Tá? Então, a gente não precisa ficar no concreto e voltar lá atrás. E a gente está trabalhando perdão quando está trabalhando uma relação conjugal e está trabalhando um perdão aos pais, certo? Atualizadas nessa relação. Então, Sônia, não é uma informação que vem de fora. Olha, é isso, inclusive de gerações passadas. Não, né? Não criticando nada disso. É favorecendo o encontro entre essas pessoas, o encontro com o legítimo outro, né? O encontro que me favoreça a partir dos meus recursos, só dentro de muita conversa, né? Então, nada pronto, nada dito, é o que vai emergindo dali, e dali a gente vai ampliando, né? Tentando ampliar esse repertório. Então, a gente não tem como acreditar pelas nossas premissas, né? Pela nossa epistemologia, que seja terapêutico, né? O que a gente acredita que seja terapêutico vem dos encontros, e não do que vem pronto. Talvez chamado de associação livre, né? Na psicanálise, num trabalho individual, quando a gente está com uma família, a gente trabalha numa co-construção. Que é uma construção daquele momento a partir do que emerge deles, daquilo que a gente vai também trazendo. Boa ligação com a Associação Livre, muito não bom. Eu queria que a gente falasse um pouco, eu acho que ajuda quem está nos ouvindo, o que facilita. A gente já falou muitas coisas, né, aqui, mas acho que nominar assim de forma mais direta e concreta. O que facilita o perdão e o que dificulta o perdão, né? Por exemplo, alguém que não consegue ter noção de si próprio, né, dificilmente vai perceber se feriu ou não feriu alguém. Portanto, não só é difícil essa pessoa, né, fazer um movimento de reparação, né, da cena, dentro de si e no outro, porque aquilo não é nem reconhecido como algo que feriu, né? Sendo assim, essa pessoa também terá dificuldade de receber o perdão, porque afinal de contas não tem o que ser perdoado. E existe ali uma ferida, né? Acho que essa é uma situação para a gente pensar.
Sim. A outra situação, enfim, tem muitas situações para serem pensadas acerca desse tema, né? Mas quando eu perdoo, isso não deve ser um triunfo narcísico, né? Eu te perdoo, né? Então, que tamanho que eu tenho? Às vezes um filho que inverte esse papel, né? De que ele condena, pune, né? Julga, dá a sentença e aí ele se coloca num lugar tão onipotente de eu te perdoo ou eu não te perdoo, né? Acho que são coisas para a gente pensar que inevitavelmente nos aprisionam. São posturas que nos aprisionam e impedem o perdão, não é? Sim. De um jeito assim bem leigo, o que me impede de perdoar são características minhas. Sim. Né? Uhum. Já constituídas e às vezes, muitas vezes, já cristalizadas. Eu acho que de um jeito simples é a minha intolerância, Uhum. não é? Uhum. Né? Quanto mais intolerante eu sou, menos eu vou perdoar o que vem e menos eu vou pedir perdão. Né? Uhum. Então, essa inflexibilidade humana, que Freud vai falar lá, de novo, onipotência e narcisismo, né? Mas essa inflexibilidade humana me coloca completamente blindado para fazer este processo. Então, algo psíquico, individual, em mim, impede a mim de viver a dois. Né? Triste, né? Porque a nossa vida é sempre com o outro. A gente se constitui através do outro. Então, vai aí um convite, né? Vamos pensar na nossa intolerância. Ótimo. E nas situações muito concretas mesmo, né? Se a gente for pensar em exemplos, assim, como é pesado viver o rancor? Como é pesado viver a mágoa? Né? Em que lugar relacional a mágoa e o ressentimento nos coloca? Qual o distanciamento que se cria? Né? Você fica rendendo aquilo que te faz mal. Ao passo que se você consegue ter atitudes que são contrárias, né? E fazem um movimento de abertura para que esse perdão possa chegar, né? Possa ser elaborado, o quanto isso produz bem-estar. Pensando assim, né, numa mãe em relação ao seu filho, no filho em relação à sua mãe, num pai em relação à cria, e uma mãe e pai como filhos. Uma mãe e pai como filhos, né, entendendo um pouco mais lá a transgeracionalidade. Então, concretamente, né, olhem, verifiquem em vocês, né, falando assim, qual é a diferença de esticar e render uma mágoa e um ressentimento. E qual é a diferença na vida pessoal até, tá? E depois a gente pode pensar nas relações e no âmbito familiar sistêmico. E qual é o efeito de você se abrir para um novo padrão, para um novo olhar, para olhar de outro ângulo, né? Você falou uma coisa muito importante. A mágoa e o sofrimento nos deixam com o olhar congelado para uma cena. É aquilo, é daquele jeito, fulano é assim. Né? Então é como se não pudesse ser outra coisa que não aquilo que me provocou a dor. Então queria muito chamar a atenção para isso, né? Para essa experiência de um passo adiante da mágoa e do ressentimento e o efeito que isso pode causar. É um bálsamo, não tenho dúvida. Então, sem dúvida. Pode falar. O anterior, dentro de mim, eu acho que é o que define, não, é o que me ajuda a decidir. Porque tem gente que gosta de fabricar veneno. Não é? E a fábrica do veneno é sempre em mim, né? E este veneno, eu acho que eu vou destilar sobre o outro e, claro, vai perdoar, Gostei. Vai prejudicar o outro e vai me manter não perdoando o outro, né? Então, vai um convite aí também para que a gente não só veja a nossa intolerância, como também veja o quanto eu me sinto, às vezes, forte, fabricando veneno dentro de mim e destilando veneno. Porém,
A gente não pode se esquecer disso. A fábrica do veneno está em mim. Se Então, envenenando. exatamente. A insalubridade do não perdão vai me atingir. Tem um versinho popular que eu gosto muito que me lembrei agora, uso às vezes com casais e família, que é: fui no mar colher laranjas, coisas que o mar não dá. Eu falo muito isso pro meu filho. Uma situação lá, eu falei para ele assim: filho, você tá buscando maçã na bananeira. Você não vai achar maçã na bananeira. É um poeminha longo que vai falando dessas impossibilidades, né? Que você fica insistindo em colher laranjas no mar e infeliz a vida toda e deixando o outro infeliz na vida toda e preso, né? E preso. Desculpa, vai, pode falar. Só fechar rapidinho. Não. A gente busca o amor, né? Na verdade, na vida a gente busca o amor. Porque o amor traz o pertencimento, o amor traz o amparo, mas o amor traz a minha identidade, né? Então, eu sou a partir de me sentir amada e de poder amar. E a encrenca está justamente que o outro não está presente ou dando sinais de amor o tempo todo. E isso vai me ferir de tal forma que vai me fazer me envenenar para envenenar o outro, né? Uhum. Eu estava ouvindo, né, pensando em algumas coisas assim. E uma delas é que meu encontro com a terapia familiar, eu acho que é precioso para mim e marcado por um olhar de esperança. Eu gosto de ser esperançosa. Eu gosto. E fui buscar isso. Isso pode ser visto como qualquer outra questão, né? Mas nos meus todos os anos de análise, eu fui trabalhando isso e eu assumo hoje que eu gosto. E eu acho que a terapia familiar traz isso, esperança. Então, esse veneno que eu muitas vezes me vejo fabricando, a vida me dá oportunidades de encontros que me ajudam a desfazer isso. Eu posso passar pela vida não aproveitando esses encontros e não construindo novas narrativas a respeito da minha vivência, mas a vida dá esta oportunidade. E Sônia, faz muito pensar essa esperança, né? Pensando no planeta, na sociedade que caminha a passos largos para a dicotomia, para o ódio, para a polarização. Cada vez mais a gente vê na organização política partidária dos países, né? E o discurso das oposições é uma tristeza, porque no macro está se repetindo o que a gente está dizendo aí, né? E aí é uma função social que nós psicólogos temos, né? De ampliar para essas possibilidades, de ajudar a quebrar dicotomias no micro e no macro, né? Porque se a gente consegue no micro, isso se implica, isso se desenvolve, tem uma ressonância para o macro. E acho que tem uma urgência disso para o nosso planeta. Tudo a ver com o que a gente está falando. O quanto as pessoas se ofenderam nesses tempos de política, nessa divisão toda. Romperam vínculos importantíssimos. Que não se encontram mais para os rituais por conta de brigas políticas, de posições políticas. Então, é isso. Eu realmente acredito na função social da psicologia, da psicologia clínica, tá? Porque eu acho que isso é importante. Fazemos clínica mesmo fora de consultório, né? Estamos ali ajudando pessoas numa função social, quando a gente está em outros contextos. A gente chama de clínica ampliada. De clínica ampliada, que é como chamamos, né? Quando você está dando um curso, quando você vai fazer um grupo de famílias, uma roda de conversa, ou quando você está com alunos, você usa os seus paradigmas clínicos. Claro. Ou que a gente está nessa conversa aqui. Ou nessa. Tem uma função social. Né? Eu acho que você chamou a nossa responsabilidade social. Isso é muitíssimo importante, né? Pensar que os microsistemas, eles refletem absolutamente nos macrosistemas, né? Então, o que eu vivo em família, muito provavelmente eu vivo fora da minha família, né? Com o outro. Muito importante ressaltar isso. Que pena, o nosso papo está muito gostoso, mas chegou ao fim, né? Já! E eu queria não acabar sem antes pedir para a Edna falar um pouco como está o Crescendo, das notícias, as últimas notícias, as novidades. Sérias, né? Então, pensando em responsabilidade social, o Crescendo está aí por isso e para isso, né? Então, o Crescendo, ele amplia a possibilidade das pessoas sendo tratadas, se perdoarem e perdoarem os próximos, né? Os familiares.
falando de um jeito de acordo com o tema de hoje, né? O Crescendo, ele vive de voluntariado. Né? A base do Crescendo são as crianças e os adolescentes de baixa renda que nos chegam. Esta baixa renda promove um atendimento gratuito. Então, nós atendemos em psicoterapias, em psicopedagogia, em psiquiatria, em fonoaudiologia, e hoje nós vamos fazer uma reunião com uma TO, né? A gente está sem TO, está chegando de novo, né? Então, o Crescendo é isso. O Crescendo, ele existe para que as pessoas possam se relacionar melhor consigo próprias e com os familiares. De acordo com este Crescendo Podcast, eu faço um convite, né? Eu acho que um dos objetivos do Crescendo Podcast é permitir a quem está nos assistindo uma reflexão, uma autorreflexão em primeiro lugar, para depois disseminar os frutos dessa autorreflexão. Vamos sair dessa cultura pessoal, familiar e social narcísica. Né? O nosso tempo contemporâneo está nos conduzindo para uma identidade narcísica. Não vem, inclusive podemos pensar nesse tema para o futuro, né? Não vou especificar isso agora, mas é necessário que a gente saia dessa cultura narcísica, né? Não só de um filho só, mas de mim só eu, né? E siga para a relação com o mundo, né? A relação com o planeta, em todas as necessidades humanas e do nosso sistema, né? Se a gente conseguir olhar para a nossa intolerância, com certeza a gente vai caminhar para a virtude tolerância, né? Eu quero agradecer muito a Sônia e a Majô, foram voluntárias do Crescendo durante muito tempo, né? E quero agradecer muito esse reencontro, embora a gente se encontre por aí, mas um reencontro mais formal, né? Para a gente conversar sobre um tema proposto. E, sem dúvida, tenho muita gratidão, e vocês, na época, como voluntárias do Crescendo, ajudaram o Crescendo a crescer, né? Obrigada. Um carinho especial com o Crescendo, nossa, especialíssimo. Posso dizer uma última palavra para encerrar? Que eu deixaria, né, para vocês, depois de toda essa reflexão, mantenha a curiosidade a respeito do outro. Abandone a certeza sobre o outro, se você quer se transformar, caminhar, crescer, amadurecer. Mantenha a curiosidade. Muito bom, é isso aí. Eu queria muito agradecer vocês, né? Eu também sou terapeuta familiar e ouvi-las hoje, né? Estou distanciada um pouco da terapia familiar, mas ouvi-las me fez muito bem. Um grande beijo a todos vocês, muito obrigada pela audiência e até o próximo podcast. Tchau.